suricatos e suricatas! Está começando o meu, o seu, o nosso Suricast! Do meu lado aqui, minha parceira de sempre, nossa host Kelly. Fala aí, Kelly Costa. E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu tô muito animada para esse podcast. Temos convidados ilustres e vamos falar sobre um tema muito importante, não é mesmo, Marcos? Hoje é sobre o tema comunicação nas igrejas, ou a importância da comunicação para a igreja. Acho que todo mundo aqui já teve o pezinho. Hoje eu estou um pouco assim, eu sou primo, não sou irmão mais. E a Kelly tá aqui também, acho que ela é irmã ainda. E temos dois convidados especiais comigo aqui do meu lado, Cid Júnior e Giovana. Vamos começar pelo Cid Júnior. Olha para aquela câmera e se apresente, Cid Júnior. Vai lá. Meu nome é Sidney Júnior, sou design gráfico há 3 anos. Hoje eu faço serviço mais para igrejas, comunicação evangélica. E é um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento. É uma honra tê-lo aqui. E do nosso lado aqui a Giovana, psicóloga, marqueteira, faz arte. Ela que é... Blogueira que digital blogueira? influencer. Não, sou nada disso não. Faz foto pra loja. Giovana Assis. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui. Meu nome é Giovana, sou psicóloga e não sou blogueira. É ótimo estar aqui, esse é um assunto incrível que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então tá bom, vamos começar o nosso podcast. E eu queria falar, né, que eu já trabalhei na comunicação da igreja. Antes mesmo de ser comunicação, antes né? de ser comunicação, antes de começar a trabalhar com marketing. Na verdade, quando eu comecei, o primeiro contato que eu tive com o CorelDRAW foi no escritório do Elan, do pastor Elan. E lá eu vi que eu poderia entrar nesse universo, né? Eu comecei a fazer montagem, era o Corel Photopaint. Eu comecei a fazer montagem, postar no Orkut. Então a galera me pagava pra eu fazer. Na época era assim... eu vou mostrar algumas aí, editor, põe na tela aí algumas montagens que eu fazia, pra vocês irem um pouco como eu comecei. Depois eu me tornei um manipulador, depois eu fui entrando na questão de criação de marcas. E agora eu tô estudando muito o brand aí. Então assim, lá na igreja, todo ano, né, quando eu ia fazer a virada de ano, sempre tinha um tema, né? Ano que vem, ano de prosperidade, ano de expansão. Foi aí que eu começava a fazer as artes ali, fazia e ficava no telão da igreja ou adesivado o ano inteiro. Então assim, eu já queria começar falando que essa é um departamento muito desvalorizado na igreja, né? Sim. Eu não sei como que está hoje, tem muitos anos que eu não frequento uma igreja, mas é um departamento que as igrejas deveriam valorizar, deveriam investir, os pastores. Ali, eu acho que é uma das formas mais fáceis de você falar, o ID, né? E pregar, e assim, é uma oportunidade gigantesca, tanto para você comunicar com sua membresia, ou tanto para você atrair novos membros para a igreja. Vocês concordam comigo? Concordo demais. Não só na questão também da comunicação, mas vamos pensar no louvor. Hoje em dia, a gente tem vários cantores sertanejos que começaram na igreja, então muitas vezes a igreja é um pontapé para você ir conhecendo algumas áreas que você gosta. E a ideia da comunicação na igreja é importante porque você, além de conseguir fazer o ID de uma forma ainda mais expansiva, você consegue também levar o que a igreja está querendo comunicar. Sim. Sim, sem dúvidas. Eu comecei na igreja mesmo. Desde criança, meu sonho era ser jornalista. Eu falava que eu queria ser a menina que aparece na televisão. Mas aí depois de um pouquinho maior e tudo mais, o meu pai era pastor de uma igreja na zona rural. E aí um dia o pessoal da segunda geração, Kelly, faz um vídeo pra mim. Kelly, faz uma arte pra mim. E aí eu comecei. Aí com isso eu fiz curso de design, mas eu não gosto muito. Faço, mas não é uma especialidade minha. Aí eu comecei com edição de vídeo, isso e aquilo e tal. Quando eu fui ver, eu já tava mergulhando em tudo. Aí eu aprendi a fazer foto e tal, um pouquinho de cada coisa. E a gente vê que muitas das vezes um voluntário lá da igreja faz 1001 coisas. Sim, por justamente exatamente. ter poucas pessoas que querem aprender. Você mesmo deve passar por essa situação, né? Muita coisa vir pra cima de você. O Júnior é o cara do visual aí nas igrejas, faz aquelas artes elaboradas no Photoshop, o cara é famoso. As artes das conferências. É verdade. Só que na região, as artes da conferência, tudo passa pelas mãos. Mas, falar a verdade pra você, que em Caratinga, nessa região, são poucos clientes que eu atendo aqui. Olha que Na isso. verdade, eu tenho mais clientes pra fora. Eu tenho alguns em Ipatinga. Aqui em Caratinga dá pra contar no dedo quantos. E falando falando de comunidade da igreja é o que abre as portas aí,
eu vejo que isso é uma realidade mesmo, porque todo mundo que eu converso que trabalha no mesmo setor que eu, no mesmo nicho que eu, todo mundo fala que começou a trabalhar porque houve uma necessidade dentro da igreja. Sim. E olhando para essa época da pandemia para o dia de hoje, aumentou inúmeras vezes a porcentagem de pessoas que começaram por causa de uma necessidade. Sim. Já, tendo em vista que fechou as igrejas, estava tendo mais culto presencial online do que presencial, então foi um disparo muito grande nesse... Muitas Sim. igrejas começaram a se posicionar somente no Após a início da pandemia, né? Após não, né? No início. Eu tava pensando aqui como que as coisas evoluíram, né? Eu tava lembrando aqui de quando eu comecei na igreja, eu tô lembrando aqui da Jéssica Salazar, se ela não estiver nos ouvindo aí. A Jéssica era a menina do retroprojetor. Que antes era só o retroprojetor, ali você colocava aquele papel lá transparente, a folhinha e refletia. Aquilo era um ministério de comunicação. Sim. E hoje em dia não. Hoje você pode ter um editor de vídeo, você pode ter um gestor de tráfego na equipe de comunicação, Sim. você pode ter um design gráfico. Como que um filmmaker, como que as coisas evoluíram, né? E assim, vocês acham que os pastores eles devem investir na comunicação, devem montar uma equipe? Falando particularmente dessa experiência ainda da pandemia, antes da pandemia meu pastor nem ligava com isso. Se tinha Instagram, não sabia nada disso, Facebook nem nada. E nesse momento que chegou a pandemia, ele foi, me chamou e falou, a gente vai ter que arrumar um jeito de fazer um culto online igual as outras igrejas pra gente continuar o nosso trabalho aqui. Então, a partir daí, então, voltaram então os cultos presenciais, ele não abriu mão da live, não abriu mão das redes sociais. Ele continuou com isso e ainda, inclusive, um dia que não tem ninguém no data show lá na igreja, não tem ninguém pra fazer uma live lá, no caso, que são poucas pessoas que estão lá, que eu tô treinando pra continuar o trabalho, ele fala, por que não aconteceu a live hoje? Porque... Quantas pessoas tem na equipe hoje lá? Na equipe, hoje nós somos 4 pessoas. 4 pessoas? Que cuida do data show, a parte do som, da live. E se bobear, etc. ele fazia tudo antes sozinho. Não, eu fazia tudo. Eu tinha que ir lá fazer a live, eu ia pro data show e ficava naquela doideira. Naquela no começo correria. assim, verdade. Todo o início desse processo é assim. Eu comecei assim com essa questão de ajudar o meu pai nas igrejas que ele pastoreava. E meados ali de 2018, que eu fui fazer parte mesmo de um ministério de comunicação, que foi fundado lá na Assembleia de Deus, sede. Um beijo pra todo mundo aí, gosto demais de vocês. Inclusive a Giovana, ela era uma das minhas líderes lá. E junto com outro pessoal, a gente o quê? Estruturou todo esse grupo de comunicação. Hoje ele está ativo e até gravação de música, podcast é feito. Top. Então o quê? Foi um processo muito longo para isso acontecer. Quando chegou a pandemia, o Ministério de Comunicação já estava bem preparado. O solo tava tava pronto já. Então assim, foi só levantar mesmo a base. Então assim, vamos instalar o OBS, é assim que faz, é assim que é assado. E tal, aí graças a Deus também já tinha o pessoal da filmagem, Elite Vídeos. Então, assim, lá foi até mais fácil de estruturar isso, porque já tinha uma equipe formada. A gente já teve essa consciência antes, mas muitas igrejas só foram ter essa consciência durante a pandemia mesmo, né? E essa questão também que a Kelly falou, porque existe 2 consciências. Existe a consciência de que, primeiro, é necessário, agora na pandemia houve essa, mas antes era a ideia de você mostrar que também era espiritual. Porque a ideia, por exemplo, da comunicação... Pra que vai ficar fazendo isso? Você vai atrapalhar o culto. Você não tá prestando atenção no culto. Você é capaz de estar no slide aí, mas depois você tem que calar. Porque senão... Mas se acontecer algum erro, eles vão reclamar. Sim. Mas se você está lá, antigamente era menos espiritual. Já aconteceu Olha como 2 as coisas episódios mudam, né? comigo nisso. Assim, eu conheço algumas pessoas, né, que achavam que você transmitir o seu culto ao vivo, você fazer essas coisas era vaidade. Venda. Era venda, mas olha pra você ver, não é. Eu acho que é a forma como você olha. Eu, É uma no meu forma caso, de praticar o ID, se né? eu fosse pastor, eu investiria demais em Ministério de Comunicação. É a oportunidade que você está tendo de levar a palavra de Jesus para mais outras pessoas, para pessoas. mais pessoas. Então, eu vejo aí um grande problema, não sei se todas as igrejas é isso aí, dessa forma, mas pelo menos aqui eu faço parte, é assim. Eu vejo que também tinha que investir bem alto nessa parte de comunicação, não só por questão de vaidade, de ter material bom, essas coisas, mas praticamente todos os cultos das lives que acontecem lá, geralmente tem testemunho de pessoa falando, nossa, que culto abençoado, aqui eu fui curado. E é claro que pode ser curado. Deus, ele pode fazer a vontade dele, é Deus no impossível. Então eu vejo que se todo mundo tivesse essa mesma visão,
Porque tem pessoas que preferem assistir um culto em casa do que ir lá na igreja. Sim. Tem Sim. pessoas que acompanham, igual a gente lá na nossa live mesmo, a gente já viu. Tem pessoas que todos os cultos participam, mas lá na igreja não vai. Então eu Pessoas vejo... estão enfermas também, É. não podem ir. Pessoas Sim. que não podem, então tem um Tem casal... muitas pessoas que têm um bloqueio pra ir e a live ela serve pra justamente ir quebrando Verdade. esse bloqueio, né? Igual tem um casal de senhor lá da igreja, eles falaram que conheceram a igreja através da live, acompanhou por muito tempo os cultos e agora fazem parte lá da igreja por causa da live. Olha que Aí eu legal. fico pensando, se não tivesse a live, como que seria? É uma ferramenta, né? Acho que os líderes deveriam chegar como uma ferramenta para você atrair novos membros. E se o propósito é você ter almas, né? Várias conversões, em povoar o reino dos céus, então é um ministério de comunicação, ele tem que ser valorizado. A gente tem que ser- estar, a gente, igreja, tem que estar onde as pessoas estão, Precisa. né? Sim. E é interessante isso que ele falou, porque ontem, depois do culto, a gente tem um jovem novo na nossa igreja. Ele passou em um concurso, veio pra cá, e aí ele foi e falou assim, sabe como eu conheci a igreja? Porque ele era da presbiteriana na cidade, né? Que ele morava. E aí ele colocou no Instagram, presbiteriano. E a primeira que apareceu era da nossa igreja. Por quê? Porque a gente colocava as hashtags, tem o arroba bacaninha, é muito Sim. participativo, tem as postagens. Então, quando ele viu, ele falou assim, nossa, essa igreja aqui, ela tá assim, por dentro. Olha só, eu Ativa, consigo ver o que essa igreja faz. E aí ele comentando ontem que foi uma das formas dele visitar e ele querer continuar na igreja. Então, assim, é muito bacana. Eu acho isso perfeito. Eu já tive, na verdade, eu falei 2, mas são 3 experiências com esse negócio de postar. A primeira foi no Acampa, que tinha lá do Elo, hoje é o Reforma, né? Mas numa filmagem lá de louvor, não sei quem tava cantando. Eu acho que é uma galera cantando enquanto lavava vasilha, algo assim. Só sei que eu simplesmente postei no Instagram e pronto. Aí no outro dia eu fui ver, um rapaz foi lá e respondeu: nossa, mas eu me senti tão tocado por esse louvor e tudo mais, vou até procurar uma igreja. Isso assim, me marcou demais, porque eu tinha a visão de que é menos espiritual. Por quê? Porque foi implantado isso. A outra vez foi durante aquele evento que tinha semeadores. Eu também, tipo, no meio do negócio, eu fazendo todo o trabalho e eu ligada na pregação e, tipo assim, o que foi falado ali ministrou, assim, profundamente no meu coração, justamente por quê? Porque eu estava ali, mas eu também estava concentrada. Outra vez era filmando, fazendo foto. Então, assim, muitas das vezes acontecia de a gente ver quem estava responsável lá na câmera e tudo mais, simplesmente tá parado e tá lá assim, ó, glória a Deus e tal. Por quê? Porque a pessoa tá fazendo esse trabalho, mas ela ainda assim tá ligada no que tá acontecendo na igreja. E tem que estar ligado. Porque quando você tá desligado, o que você vai fazer não vai funcionar. Você pode ser fera pra tirar foto, pra filmar, mas se você não tiver ligado naquilo que tá acontecendo no culto, não vai fluir. O cara do Data Show, o cara que vê tudo, vê o reteté, o fogo Pois caindo. então, e dá sim pra continuar ligado no culto todo, estando servindo, né, na comunicação. É lógico que é muito importante também você ter o tempo do banco, né? Com certeza. Isso dá uma falha. Muitas das vezes as igrejas têm poucas pessoas no Ministério E de aí Comunicação. sobrecarrega uns. Sobrecarrega pra um e ele não tem o tempo dele ficar no banco, né? Ô, Giovana, o Júnior falou ali que lá na igreja dele, ele ajuda a galera lá no som, é o 1001. E você, o que você faz hoje na presbiteriana, igreja que você congrega? Qual que é a sua função? Então, quando eu iniciei na presbiteriana, eles já tinham, já mexiam com um podcast. Eles já faziam algumas postagens no Instagram, mas era tudo com celular. Sim. O pastor gravava a pregação no celular e ele mesmo ia lá e Qual jogava que é o no nome do podcast. podcast? Presbiteriano. Presbiteriana? De Caratinga. Ó, inclusive, como é que é o nome do seu pastor? Agora mudou, era o Jackstone, agora é o pastor Cláudio. Ô, pastor Cláudio, inclusive, se o senhor quiser, né, nós estaremos disponibilizando o nosso podcast para quem quiser alugar e gravar, quiser profissionalizar, elevar Isso o nível aí. do podcast. Me contate que nós vamos conversar, vamos combinar direitinho que você pode ter um podcast impecável e alcançar mais vidas aí pelo Brasil. E aí, vendo que o trabalho, eles já compreendiam que era necessário. E aí eu cheguei já com uma bagagem a mais, assim. Eu gostava muito de pesquisar mais, eu respirava marketing, né? E aí eu fui e aí eu fui, peguei e fiz o quê? Eu falei, olha, a gente pode melhorar. Aí o pastor, né, que era o Jackson na época, comprou uma câmera e eu comecei a tirar foto. E aí a gente começou a mexer no slide, aí a gente fazia tudo. Só o que eu não mexi? No som, porque eu achava o som extremamente difícil. E aí outras 2 meninas, irmãs, começaram a mexer.
Então eu ficava na foto, na postagem no Instagram, postagem de vídeo, capa pra YouTube, tudo isso é o que fazia. Só que chega um momento que não dá pra gente fazer tudo. Sim. A gente não consegue fazer tudo. E aí eu falei, olha, não dá. E aí no final do ano passado a gente decidiu expandir ainda mais o grupo. E a gente começou a chamar os adolescentes, porque querendo ou não, as pessoas... Pelo menos um jovem que vai entrar na comunicação, se ele passar numa faculdade, ele pode saber tudo, ele vai mudar e você vai ter que começar do zero. Sim. E aí eu falei assim, não, gente, vamos treinar os mais novos, porque eles vão demorar. Eles vão demorar a sair daqui. Inteligente. Eles vão demorar a sair daqui, e aí o que acontece? Isso é porque ela teve a bagagem dela. E aí assim, eles vão demorar, eles vão gostar de fazer algo aqui, então eles não vão sair daqui. Também, claro, né, espiritualmente falando, mas a ideia de ser útil ali. Porque querendo ou não, tem essa ideia de que, eu não sou útil, eu não sou bom em algo. E agora a gente tá treinando, a gente tá com mais ou menos 14 pessoas. Que é isso? E aí, assim, a inveja santa aí, Ju. Olha só, você pode, viu? Profetiza na vida dele. Profetiza na sua vida. E aí, assim, são muitas pessoas, mas agora todo mundo tá aprendendo tudo. Porque a ideia era o quê? Às vezes alguém ia passar mal, e aí só 2 sabia o som. Então o que a gente fez? Todo mundo vai aprender, pelo menos o básico, e vocês vão focar em áreas específicas. E aí, assim, se as 2 pessoas faltam, né? Acontece alguma coisa, tem que viajar, por mais que você saiba o básico, você vai poder auxiliar. Então, hoje, assim, eu saí da parte de publicação e tudo mais, coloquei algumas meninas que são feras adolescentes lá pra fazer essa parte, mas eu fico por conta de olhar o trabalho e falar, não, vou melhorar isso aqui. Eu dividi, fiz subcategorias, né? Então, uma pessoa fica responsável por foto, outra fica pessoa por vídeo, outra por postagem. E eu fico auxiliando ali pra estar ajudando. Você é a gestora da galera, então. Inclusive, essa questão da Giovana falou, isso aqui pode melhorar e tudo mais, eu aprendi muito com ela isso. Que bom. Eu tinha um bloqueio muito grande com essa questão de não me sentir criativa. E foi inúmeras vezes que a Giovana, a gente trocando ideia, ela, não, Kelly, você é criativa sim, e tal, batendo no meu pé e tal. Às vezes eu apresentava alguma coisa, olha, isso aqui pode ser melhorado. E realmente, eu me dedicava um pouquinho mais, questão de, 20 minutos, saía algo 1000 vezes melhor. Então, assim, é muito bacana justamente isso. Igual foi montado lá o grupo e tem uma pessoa que guia, né? Que é o guia lá de toda a galera, pra justamente buscar a perfeição. Hoje, muitas das coisas que a Giovana me falava lá em 2018, eu levo hoje na minha vida profissional. Então, assim, é algo muito bacana e acrescenta pra vida deles. Seu olho tá brilhando. Tá emocionada, gente. Eu amo essa menina. Você também, Júnior, lá na sua igreja, você é um maestro, você coordena a galera? Na verdade, sim. Na verdade, lá eu faço de tudo um pouquinho. Sou severino, como eles falam. Prega. Sou diácono, prego, faço parte da mídia, professor de escola bíblica dominical e por aí vai. Mas é disso o braço direito do pastor, com certeza. Inclusive, ele vai fazer uma viagem de férias aí, eu vou ter que ir lá cobrir ele esse dia. Mas um dos problemas que eu tive lá nessa parte de comunicação, vi que muitas pessoas queriam fazer parte por achar bonito aquilo que a gente fazia. E aí eu comecei a ter problema com o horário, pessoas que faltavam sem justificativa, acabavam que deixava na mão. Aí já teve dia de acontecer um culto de terça ou de domingo, tanto faz. Chegar às 7h30, na hora de começar o culto, não tem ninguém pra data show desligado, nada preparado, não tem live. E aí, a partir desse momento, a gente chegou em um acordo e a gente começou a organizar. Foi por isso que a gente reduziu pra 4 pessoas. O número. Mas a gente queria expandir pra isso mesmo, só que por falta de pessoas com compromisso, sim, a gente preferiu levar dessa forma. Tem que ter uma responsabilidade, né? Eu sou muito enjoado com o horário. Uma das coisas que eu aprendi com o pastor Elan era sobre horário, cara. Se você chegasse 1 minuto sem justificativa no ensaio ou para fazer alguma coisa, você não tocava. E isso é bom que você leve isso pra sua vida. Sim, né? E isso é muito sério, cara. Fora daqui as pessoas levam muito a sério. O brasileiro é um pouco relaxado. A gente tem que ter compromisso. É um trabalho, por mais que seja um trabalho voluntário, você não está sendo remunerado financeiramente, mas espiritualmente Deus vai te abençoar, né? É isso que a gente acredita. Você tem que colocar em primeiro lugar. É pra Deus, cara. Você tá fazendo pra Deus. Eu levava muito a sério. Quando eu fazia as coisas, quando eu estava na igreja, já chegou vez, cara, eu era batera, de discutir com a minha irmã e eu não ter coragem de subir, ligar, não vou subir hoje,
Porque eu não tô Porque com coração pra... obriguei. Eu nunca não subia lá, cara, de forma... Eu levava muito a sério. Eu acho que... Tem uma frase que eu vou tatuar no meu braço, que invocado ou não, Deus se faz presente, né? Eu acredito que muitas coisas... Deus conhece o meu coração, sabe? Eu acho que Ele me abençoa porque Ele é a única pessoa que conhece o meu íntimo. E coisas que eu levo a sério. Quando você faz pra Deus, seja tocar bateria, seja tocar guitarra, ser músico, né? Ou trabalhar com comunicação, você tem que fazer com amor, como se estivesse fazendo pra Deus. Então é mais do que você faz pra você. E Tem é que ter feito dedicação. pra Deus. E é pra Deus, né? E é pra Como Deus. não, né? Fazendo pra Deus, entendeu? É porque muitas das vezes as pessoas têm a visão, eu tô fazendo isso aqui porque o pastor vai ver que não sei o que Sim. e tal. Aí tem essa, tá bom, mas na verdade não tá bom, sempre pode melhorar, É né? aquele famoso irmão assim, ó, que canta assim: eu não consigo ser reconhecido por ninguém. Ele canta a música ao contrário, sabe? Aquele irmão quer ser reconhecido. Mas Deus tem misericórdia. fazer de coração, fazer com amor, né? E agora eu queria perguntar pra vocês, primeiramente pra Giovana, eu sei que em nome de Jesus vai ter vários pastores nos ouvindo. Se você pudesse dar alguma dica pra algum pastor de como começar o Ou Ministério de líder Comunicação, também, né, ou de líder, comunicação. qual dica você daria ou quais dicas você daria? Primeiro, entenda que comunicação é necessária. Quando você prega, por exemplo, o pastor, né? A maioria dos cursos ele tá lá pregando, ministrando a palavra, é necessário. E a comunicação também é. Se você compreende isso, você vai estar disposto a investir, seja no material, seja num curso, para que as pessoas possam aprender. E você, Júnior, qual dica você daria? A dica que eu daria era pra começar com o que tem em mãos. Igual esse foi um grande problema que a gente teve. Pessoas talvez esperaram ter uma câmera muito boa. Igual aí quando a gente começou lá, fazendo live em celular mesmo. O Data Show, a gente tinha um computador muito ruim. O Data Show também era muito ruim. Tinha que apagar as luzes da igreja tudo pra tentar ler mais ou menos. E aí a gente foi começando com o que tinha. Porque se a gente esperasse ter tudo bom pra começar, Não ia. Não ia sai do começar. papel. Sim. Então eu vejo que muitas pessoas esperam isso, não vou fazer live porque não tem o material. Igual tem um pastor amigo meu aqui, pastor Davidson. Eu indiquei pra ele, falei, você tem que começar com o que você tem, rapaz. Você pega o seu celular, compra um fio, liga direto na mesa pra pegar, captar o áudio. Eu não entendia nada, eu tive que ir pesquisando pra YouTube. aprender como é que faz. YouTube. Sim. Hoje quem quer É. dá um jeito. Então foi Hoje e nós aí temos isso, né, a nosso favor. Hoje ele faz live lá por causa dessa dica. Se ele esperasse ter um material muito bom para ele começar a trabalhar, certamente, porque você sabe que o investimento não é barato. Investimento Não. caro, em meia pandemia, tudo difícil. Sim, então e eu acho principalmente que em igrejas pequenas, né? E assim, o investimento também, ele não precisa ser o top do top. É. Você pensando assim, se você começa com o celular, você pode ir dando pequenos passos. É. Então assim, você não precisa pular já do primeiro degrau pro 10º degrau e querer a melhor câmera e pronto. Não é assim, né? Com certeza. E você, Kelly, que dica você daria? Eu tenho algumas anotadas aqui, mas eu queria ouvir vocês A antes. dica que eu daria seria mesmo pra quem tem interesse em se voluntariar nessa questão da comunicação, que é o seguinte: pesquise, tenha referências. Hoje, graças a Deus, a gente tem ali isso aqui nas nossas mãos, que assim, é o salvador da pátria, nos ajuda em tudo. No YouTube tem muito conteúdo sobre isso, sobre a comunicação em igrejas mesmo. Dá pra você se inspirar em muita coisa e ter de referência. Mas não siga o que as outras igrejas fazem. Você tem que alinhar isso também com o que é A sua realidade. da sua realidade, a sua igreja e tudo mais. Mas assim, é possível aprender muita coisa apenas no gratuito mesmo e ir fazendo, né, com o que tem em mãos. É o que o Isso Cid disse. Então, galera, o seu pastor líder que nos ouve, invista, valorize o marketing, valorize a comunicação da sua igreja, porque ele vai servir para atração de visitantes, crescimento da igreja, engajamento da membresia, impulsionamento das células. Imagina ali você ter um gestor de tráfego na sua equipe de comunicação e ele poder fazer estratégia de cada bairro, falando que ali tem um pedacinho da igreja no bairro dele. Quantas pessoas que poderiam estar passando por um momento ali, ver um impulsionado da igreja com a mensagem e despertar essa vontade. Exatamente. Então, assim, tem que pensar nisso. E uma outra dica, capriche no site. Eu acho que toda igreja tinha que estar anotando, Sim. toda igreja tinha que ter um site. Porque, A nossa igreja tem. olha que legal, Nossa, então igreja passa tem, à frente. Então, Ainda faça não um tem, site para é. sua igreja, porque lá você vai poder divulgar os horários das celebrações e dos cultos, o endereço, a localização,
ter um blog com a mensagem de um membro, um psicólogo da igreja, um médico da igreja pode dar dica ali no blog. É uma ferramenta, um testemunho, informações e contatos da igreja. E criar um departamento de mídia social. Mídia social é departamento. Trechos de sermões anteriores que pode ser divulgado nas mídias sociais da igreja, frases e pregações, interação nos stories, fotos das programações. E para quem ainda não conhece a sua igreja, então você pode divulgar isso tudo. Localização, endereço, visão da igreja e apresentação dos pastores, apresentação dos departamentos da igreja. E o mais importante, recrute voluntários. O pastor tem que ficar em cima ali, convidando as pessoas para fazer parte ali do grupo de comunicação. E pastor, quando puder, invista. Compre um cursinho ali básico para incentivar os membros, os voluntários a aprender algo novo, aprender uma função nova, que com certeza, pondo em prática, aplicando, com o passar do tempo, vai ter mais membros, vocês vão poder também ajudar muitas pessoas que estão aí perdidas na internet, que pode ali, que estão esperando, tem pessoas na internet que estão clamando por uma palavra de amor, porque o mundo está muito mal. Verdade. Verdade. Mistério. Magno Dias arrasou nas dicas aqui. E é isso mesmo, né? Os dois aqui vivem mais de perto essa questão da comunicação na igreja. Eu também vivo porque o meu pai é pastor. E a gente vê que muitas pessoas, ela não tem força mesmo de ir na igreja. Na igreja do meu pai, na própria placa, tem lá o WhatsApp dele de todo tamanho. O WhatsApp do meu pai não para um minuto. Por quê? São pessoas com áudios e mais áudios, textos e mais textos. Pastor, eu preciso de uma oração e tal. Às vezes a pessoa sabe sim orar, a pessoa sabe sim clamar a Deus, mas ela tá tão necessitada que ela só precisa de alguém para falar algo. Sim. E a gente pode sim levar esse algo. Inúmeras vezes eu vi meu pai postar um vídeo simples de pregação no status do WhatsApp e alguém, nossa, glória a Deus, eu fui impactada e tal. Então são pequenas coisas que nós podemos fazer com isso aqui em mãos. Sim. E hoje todo mundo tem isso, que é possível sim proclamar aí a palavra de Deus. E a internet, eu digo que a internet é um território e a gente pode sim fazer o ID na própria internet, sim, né? É um campo missionário. Na verdade, eu li um livro, eu não me lembro o nome dele aqui agora, mas o escritor dele fala que certamente o avivamento vai acontecer através da internet, por causa desse meio de comunicação. Você falou aí no segundo ponto aí, não me lembro certinho que você falou aí, acho que falou de células, de bairro e etc. Sim. Eu acompanho um cara, o nome dele é Pablo Marçal, não sei se vocês conhecem. Conheço. Ele tem um grupo chamado QGR, sim, que são células desse jeito e através da comunicação que ele faz. Todo o Brasil e também fora do país são pequenos grupos de pessoas que estão reunindo. E eu acho que isso também seria uma ideia que as igrejas deveriam adotar para esse método. Igual hoje, por exemplo, a gente está aqui no centro, perto do CTC aqui, tem pessoas que moram lá na Portelinha e não tem uma dificuldade de chegar até aqui no lugar onde seria a igreja, no caso. E se tivesse uma célula lá, talvez essa pessoa, sim, e outras pessoas que estariam em volta poderia também participar, e tudo através de uma comunicação que seria feito nesse caso do tráfego que você falou, sim, que é muito interessante. Igual lá na nossa igreja a gente não faz tráfego. Acho que eu fiz uma vez num evento de jovens que a gente fez há 2 anos atrás, antes da pandemia, mas nunca mais a gente fez. E eu acho que também seria uma necessidade que muitas pessoas poderiam fazer, igual a Igreja da Nova Vida. Eles sempre fazem o pastor sim. Lucas. Eu acho que é separar ali uma verba, cara. Ó, eu vou destinar aqui R$500, 500, 600 reais. Tá ótimo pra você investir em tráfego pago ali, um tráfego local, para você divulgar as atrações da igreja. As atrações, né? Palavra. Atrações, né? Convidados. Programações? As programações da sua igreja, né? Então, assim, 500, 600 reais já é um valor bacana e você vai alcançar novas almas, né? Sim. E eu queria propor pra vocês dois. Veio aqui no meu coração, ao mistério. Por que não vocês criarem, depois trocar uma ideia e criar um evento voltado para comunicação de igreja, convidar outras igrejas e dar uma palestra. Eu me proponho aí lá. Se vocês organizarem esse evento, eu me proponho lá
em ajudar as pessoas que são interessadas, fazer um evento mesmo, tipo um congresso de comunicação para a igreja. Eu vou lá, falo, conto a experiência, dou dica de como organizar com a Suricata. Vou fazer um mini treinamento, isso é muito bacana. Dá um treinamento, entendeu? Na verdade, rapaz, isso daí é uma ideia que eu tenho no meu coração que arde há muito tempo. Uma vez eu tava conversando aqui, com o Augusto, você lembra? Ele falou, rapaz, do tem tanta igreja, na época eu tava auxiliando esse amigo meu, pastor David, ele falou, tem tanta igreja que precisa de um treinamento de comunicação e não podem fazer. Inclusive, no dia 26, se não me falha a memória, eu fui convidado a participar de um workshop que vai acontecer para os pessoal da comunicação lá da Nova Vida. E eu tava conversando com o pastor Lucas lá, falei, rapaz, isso daí é uma coisa muito. que já arde no meu coração para que, não questão de financeiro, nada disso, mas de ajudar outras pessoas. Sim. Igual quando eu comecei nessa área de design, entre outros, eu não tive muitas pessoas que me ajudaram. Porém, hoje eu vejo uma necessidade de ajudar outras pessoas. Que eu acho que esse é o propósito, na verdade. Né? Porque não se trata de nós. É tudo sobre o Senhor e a obra dele. E eu acho que isso é muito bacana, porque assim, por mais que existem pessoas, como a gente falou, a Nova Vida, é uma igreja que está super ativa, existem pessoas que não estão, existem igrejas que não estão. Então a gente pode fazer algo para que as igrejas possam despertar e observar que elas conseguem. Porque muitas vezes você vê o outro fazendo e você fala, eu sou incapaz. É muito difícil, não dá para mim fazer, a gente não tem as ferramentas, aí você para, você nem tenta. Você fica estagnado. Inclusive, então, até um curso isso aí, né? Comunicação para a igreja, né? De como montar um ministério de comunicação. Inclusive, eu quero recomendar aqui um livro e uma pessoa. É o azulzinho? Ah, sabia! Comunicando o Reino, o nome do livro. É da Elisa Amâncio. Elisa Amâncio é magnífica no marketing. Ela é até de BH, ela é da igreja... Ela iniciou a comunicação da Lagoinha. Da Lagoinha. Ela começou, tipo assim, lá no Orkut, se não me engano, Twitter, no início do Twitter. Daqueles DVDs que a Ana Paula fazia infantil, ela tava ali fazendo tudo por detrás e ela, assim, levantou toda a comunicação da Lagoinha. Exatamente. E, tipo assim, o que ela compartilha hoje nas redes sociais, o que tem de podcast, esse livro, por exemplo, é muito enriquecedor. O livro, ele é pequititinho, tipo assim, é um trem de você ler, assim, com 1 hora, mas, assim, o que tem de ensinamento dele não é brincadeira. Gostei desse livro, 1 hora. Deixa eu te falar uma coisa. Ela fez, acho que tem uns 2 anos, não, uns 3 anos, um curso, ela vendeu pra... Porque, assim, deu a pandemia. E aí ela percebeu que a igreja, assim, tava desnorteada. E aí ela vendeu o curso dela por R$1,99. Ela falou assim, eu quero ajudar as igrejas. Então, assim... Sim, eu lembro. Você lembra? E aí, a gente tava junto ainda, assim, na igreja e tal. E aí a Kelly... Acho que foi você que avisou, não sei. Sim. Não sei como que foi, que eu postei também no Twitter. O livro. Aí eu falei, não, todo mundo tem que ler. Livro. Aí eu peguei e comprei, mas vocês, todo mundo lê aí, ó. Tava na época de final de ano, eu conversei mesmo com a Elis, falei assim, Elis, pelo amor de Deus, me dá um desconto. Porque eu li, eu gostei, eu queria dar a todo mundo, mas infelizmente eu não tenho dinheiro pra isso. Então você me dá um desconto aí que eu quero presentear a galera da comunicação. E é um livro que depois várias pessoas, gente nova da comunicação que tava se sentindo deslocada, se sentiram, não, realmente eu sou útil. Porque ela tem um embasamento bíblico pra tudo que ela fala. E realmente, depois de ler esse livro, não tem como você virar e falar assim que eu sou inútil na casa de Deus. O que acontece? Pensando, por exemplo, em quem trabalha mesmo com marketing, vocês... eu já não tô nessa área mais assim dentro, só que vocês têm aquele linguajar. A Eli, ela faz o quê? Ela traz as coisas de forma simples. Sim. Então, a igreja às vezes pode pensar assim, mas eu não vou entender. Eu não vou saber o que ela tá querendo dizer a respeito disso. O que é bread? O que é não sei o quê? Aí, ela traz aquilo bem desmistificado, sabe? Sim. Bem esmiuçado. Esmiuçado, isso. É igual aquela Bíblia, a mensagem, né? Que ela fala, tem um bem português, bem atual, do Eugene Peterson, que até faleceu, que Deus o tenha. Muito bom, muito não massa, sabia. né? Faleceu. Essa Bíblia, que ela é mais poética, e tem a NTLH. Nova tradução, mas essa as duas são perfeitas. A mensagem, ela é bem real mesmo. Ela toca no coração, né? Eu gosto da NVI, gente. Maravilhosa. Também, muito boa. Amo NVI. É isso aí. Vou até ler a Bíblia hoje. Isso aí. Bom, galera, estamos encerrando mais esse podcast. Eu queria agradecer imensamente ao Sidney Júnior e Giovana. Você pode fazer o seu jabá aí, qual o seu @, quem quiser te seguir. Então, pessoal, siga lá, psicóloga Giovana. Giovana com 2 N's, não escrevam errado. E vai ser um prazer ter vocês lá no meu perfil. Isso aí, meu perfil é Eu Sou Júnior Design. E vai ser um prazer ter vocês lá com a gente também.
O Júnior, galera, pra quem não sabe, a gente tá conversando, ele vai ter um módulo dentro da Suri Academy pra falar especificamente de Photoshop em artes pra igreja. A gente vai conversar ainda, né, Júnior? A gente tá em negociação e com certeza ele vai estar lá com a gente. Porque é muito bacana isso ser nichado, né? A pessoa, igual ele, é acostumada a fazer a arte pra igreja, ele tem É o a público. linha ali, é o público É o dele. público. Então, muitas vezes, uma pessoa que mexe com alimentício não vai se destacar tão bem quanto que essa área. Então, assim, é muito interessante e é um curso muito bacana para ser investido ali na comunicação de modo geral, né? Então é isso, vocês sigam aí os arrobas dos nossos convidados especiais. Clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem você tem certeza aí que tem interesse. Com certeza conhece um pastor, algum irmãozinho aí que tá envolvido no todo o trabalho da igreja. Então manda aí pra galera e convida essa pessoa a buscar saber mais sobre a comunicação do Reino de Deus, que é muito importante, tá bom? Já deixa aqui o meu arroba, vocês me seguem também. É isso aí, tamo junto, deixa seu like e findou, né? Valeu, galera. Eu sou o Magno Suricato. Pra quem quiser me seguir, @Magno Suricato. Ó, um beijo do nego. Até o próximo podcast. Uhul!